não dá para entender a cultura, né, de onde viemos, como que a gente consegue enxergar o mundo, qual é a forma que a gente enxerga o mundo. A cosmovisão, né, elas vão mudando de acordo com aquilo que habita o pensamento de determinada época. E não dá para fazer um estudo aprofundado da cultura, e o pessoal da direita, o pessoal conservador, o pessoal Lavete fala muito de cultura, né, de guerra cultural, todas as aspas possíveis, e pouca gente, pelo menos nesses perfis que a gente encontra por aí de formação do imaginário e afins, sem querendo aqui atacar um ou outro, né, falando de forma geral, porque a gente faz esse aprofundamento necessário no símbolo e na astrologia, por exemplo, né? E quando faz, já partindo direto para a criação de mapa astral, ou pior ainda, né, caindo nessa astrologia soft, burguesa, de ver horóscopo e qual é a cor que combina, qual é o número da sorte, esse tipo de bobagem. Astrologia de João Bidu, né, Márcia Sensitiva, esse tipo de coisa por aí, essa coisa mais popularizada e vulgarizada. E eu te pergunto, Ricardo, tu gostas muito de usar o termo astrologia tradicional. Então, eu queria que tu explicasse, né, para mim, para o Bernardo e para o pessoal que nos assiste, o que é astrologia tradicional. Muita gente acaba confundindo as coisas, e quando se fala em astrologia, pega esse termo no significado vulgar, que eu É o falei que há vem no, pouco, né? é o que vem no imaginário dessas pessoas, é o horóscopo, essas coisas que É, de mulher é o que apaixonada. vem. Problema de imaginário mesmo. Problema de Vem no imaginário imaginário. A formado. única coisa que eles conseguem imaginar quando se fala, quando se usa o símbolo astrologia, é isso. É o horóscopo, É, aquela. ou isso, ou previsão do futuro, né? Aí o pessoal que já é mais religioso vai dizer, olha, isso aí é pecado, isso é coisa do capeta, entendeu? O negócio de adivinhar o futuro. Astrologia É o limite do preditiva. imaginário dessas pessoas. Né? É o limite ali. Isso. Aí eu queria que tu nos explicasse como que a astrologia foi entendida na época da Idade Média. O pessoal fazia uso da astrologia na Idade Média, como a igreja via, qual era a concepção popular que se tinha, né, no imaginário da época sobre esse assunto. E, sobretudo, a importância do estudo da astrologia tradicional para se entender a cultura, saca? A pergunta por que o conhecimento da astrologia tradicional é importante para o estudo da cultura? Muito bom. E no final dos Lusíadas tem um simbolismo, porque tem aquela visão da máquina do mundo que tem o sistema cósmico tradicional dos 7 planetas, a Terra no centro e os 7 céus, que relaciona a um dos 7 planetas, que eram conhecidos na antiguidade, que na verdade só 2 são chamados, não são mais chamados como planetas, que é o Sol e a Lua. A gente entende o Sol hoje como uma estrela e a Lua como um planeta, como um satélite, mas o termo planeta, como era utilizado antigamente, era para designar esses corpos que eram possíveis de ver daqui da Terra. Mercúrio, a Lua, Vênus, Marte, o próprio Sol, Júpiter e Saturno. E por que é importante num estudo cultural de amplo escopo? Porque esse era um conhecimento que ele integrava outros conhecimentos. Então, vamos lembrar que nas 7 artes liberais, a última era o que a gente chama de astronomia, que pode chamar de astrologia, mas que juntava as duas coisas, tanto o estudo do movimento deles no céu, que é o estudo hoje da astronomia, a gente entende a astronomia nesse sentido, o estudo do movimento dos corpos celestes, e a astrologia é o estudo do sentido simbólico deles e a forma como eles interagem com os atos aqui na Terra, os fatos aqui na Terra. Por que é importante? Ele vai ser extremamente importante quando você vai estudar alguma ciência, alguma civilização antiga, por exemplo. Porque isso estava no corpo dos saberes. Eu dei ainda agora pouco o exemplo da Bíblia. Quando no Gênesis, o autor lá coloca que a lua e o sol foram colocados para Deus para designar as festas,
E vamos lembrar que cada festa antiga ela tinha um motivo religioso, metafísico. Não era nunca algo para se divertir somente. Ou era festa de casamento, ou era festa para lembrar algum grande herói daquele povo, ou era festa para lembrar a libertação daquele povo de algum reino inimigo, ou é a festa para marcar o início das colheitas, ou é uma festa para marcar as colheitas em si, o resultado das colheitas, e ela sempre tinha um significado maior, simbólico daquilo ali. Como eu já falei, quando a pessoa, quando uma tribo chegava ao fim das colheitas, está chegando o inverno. Na verdade, quando chega o outono e começam a colher as frutas e começam a guardar, e se, por exemplo, tem muitas, eles agradecem a Deus ou aos deuses. E se não, eles vão fazer algum tipo de festa para agradecer também e para pedir que o inverno não seja muito rigoroso. E assim vai. Então, isso estava entranhado na vida de qualquer pessoa comum. Isso está entranhado na vida do índiozinho que viveu aqui no Maranhão quando os portugueses ainda não existiam, como isso estava entranhado na vida do imperador da China, como isso estava entranhado na vida de algum médico muçulmano, tipo, todos eles, as suas profissões tinham algum sentido simbólico também, e que em alguma medida se comunicavam com simbolismo astrológico. Como se comunicavam? Por exemplo, a partir de certo tempo, a moeda é criada e eles vão preferir o ouro. Por que o ouro? Porque o ouro também remete ao sol. Assim como a moeda de prata remete à lua. E eles percebem um negócio interessante. Tanto o ouro quanto a prata, eles têm uma durabilidade maior do que o dos outros metais. Eles são os metais mais nobres. E no céu, tu vai olhar quais são os maiores astros. São o Sol e a Lua. É aqueles em que, até hoje, quem não acredita em astrologia vai entender que vive influenciado pelo movimento deles. O mais cético sabe que a Lua ela movimenta as marés, por exemplo. Então, você vai ler algum poema antigo, você vai ler a Bíblia, a razão, por exemplo, de que os filhos de José sejam 12, ou os filhos dos irmãos, o José e seus irmãos sejam 12, as tribos de Jacó sejam 12. Esse número 12 é importante. E há um motivo para os apóstolos serem 12, e isso tem a ver com o motivo pelo qual os astrólogos dividiram o céu em 12 seções. E eu estou dando esse exemplo da Bíblia, porque se você lê a Bíblia, você não percebe esse elemento astrológico no que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, o Eric Weigel, ele cita isso no Israel, a Revelação. Muito provavelmente, tem um poema num dos livros do Pentateuco, acho que é no Gênesis mesmo, que fala sobre o destino de cada uma das tribos. O pai dos 12 faz uma profecia para cada um deles, e você percebe alguns símbolos ali que remetem aos signos, conforme a visão astrológica na época. Na narrativa do Pentecostes, já nos Atos dos Apóstolos, tem uma parte que ele fala assim, naquele lugar haviam povos de todos os lugares, partos, medos, aramitas. Aí ele cita 12 povos, mais os judeus. Por que ele cita 12 povos ali? Porque existia um calendário romano na época que a divisão do mundo era desses 12 povos, e cada um representava um dos signos. Tu vai ler o Atos dos Apóstolos, tu não vai perceber isso. O Apocalipse está cheio disso. O Apocalipse, inclusive, chegaram a estudos para identificar algum simbolismo em relação a certas constelações
da época em que o São João escreveu, que é algo que acontece no Livro dos Mortos egípcio. Quando o Livro dos Mortos egípcio foi descoberto, o pessoal olhava aquilo ali e achava uma loucura. Aquelas histórias malucas de deuses se alimentando de outros deuses, matando outros deuses e tal. Depois de muito tempo, eles perceberam que aquelas histórias eram posições estrelares de certas épocas do ano. Na Renascença tá cheio disso, cara. Eu dei o exemplo dos Lusíadas do Shakespeare ali, por exemplo, e tem uma fala muito massa que ele diz que a vida é como uma peça onde existem em que estão sempre atuando 7 atores. Quem são 7 atores? São 7 planetas. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.